Todo crente, todo cristão precisa aprender a ficar firme. Mas onde começa esse processo? Todo cristão precisa primeiro se perceber assentado junto com Cristo Jesus nas regiões celestiais. E este assentar continua com um andar em Cristo. Efésios 2:6 e Efésios 4:1. Mas precisamos ir além de estarmos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, andar com Cristo Jesus, um andar digno da nossa vocação, do nosso chamado. Não para por aí. Todo cristão precisa estar firme, precisa estar pronto para o conflito. Bem-vindo ao Café com Palavra. Queremos caminhar mais uma vez a partir do livro de Efésios. Queremos olhar essas três posturas da vida do cristão. O estar assentado com Cristo Jesus, Efésios 2:6. Andar com Cristo Jesus, Efésios 4:1. E agora Efésios 6, 10 e 11. Estar firmes com Cristo Jesus. Uma alegria caminhar com você. Café com Palavra, homens mentores, mulheres mentoras. Mas, depois de estarmos assentados e andarmos dignamente conforme a nossa vocação, Efésios diz que nós temos que estar preparados, firmes diante do conflito. Resistir diante do inimigo. É o que o Paulo fala, que nós precisamos resistir firmes diante das ciladas astutas de Satanás. Ouça Efésios 6, 10, 11 e parte de 13 a 18. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para que possais resistir no dia mau. Tendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, orai e vigiai. É uma ordem aqui de Deus para mim e para você. Estejamos firmes. Deus chama os seus filhos e as suas filhas, especialmente neste kairós dele, a estarmos firmes, a discernirmos os tempos. Jesus perguntou para Pedro e para os seus discípulos, junto com Pedro, quem a multidão diz quem eu sou? E eles dizem que é Elias, um grande profeta, entre outros. E Jesus perguntou para eles, mas quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou isso. Mas ainda assim, esse Pedro que está ali conhecendo Jesus, esse Pedro que está ali caminhando com Jesus, este Pedro nega Jesus depois. Este Pedro que diz que Jesus é a pedra viva. Esse Pedro que diz que Jesus é o Filho do Deus vivo. Depois de receber o Espírito Santo em Atos 2, acontece o que Jesus fala em João 16, que o Espírito viria e glorificaria a ele, a Jesus. Revelando a Jesus, revelando às pessoas quem é Jesus. Assim como Pedro experimentou isso. Em Atos 2 agora, Deus faz de Pedro aquele homem que é capaz não de negar, mas diz a tradição que é capaz de ir para a cruz e não ser considerado digno de ser crucificado como o seu mestre, o seu Senhor, pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo. O que acontece com esse Pedro? Acontece o que Paulo fala em Atos. Paulo diz que nós precisamos estar assentados em Cristo Jesus.
ter uma identidade firmada, saber o que Cristo fez por mim e por você na cruz, saber que temos uma nova natureza, saber que temos uma nova identidade. Toda vez que o diabo chegar e quiser dizer você não tem valor, você não sabe para onde vai, o mundo é muito grande, os problemas são muito grandes, eu preciso me levantar e dizer não, eu sei quem eu sou. E nós somos um povo celestial que traz sinais dos céus aqui na terra, na maneira de vivermos. Nós podemos dizer, eu sou filho desse Deus, que é o meu provedor, que é o meu cuidador. E é nessa perspectiva agora, que então Paulo vai dizer em Efésios, que devemos nos encher do Espírito. Porque como podemos viver tudo o que Efésios diz? Ele diz, irai-vos e não pequeis. Ele diz para perdoar. Ele diz para nos sujeitar uns aos outros. Olha quantos imperativos Paulo vai trazendo de como é esse andar em Cristo como resultado de me perceber nova criatura, uma nova identidade. Como é esse viver desses filhos e filhas de Deus. Como é esse viver no corpo de Cristo. Eu preciso aprender a me relacionar e a lidar com conflitos. Como? Só é possível porque eu recebo o poder do trono. Só é possível porque eu posso me encher do Espírito Santo. E Jesus fala na parábola das 10 virgens que nós precisamos ter óleo suficiente para esperar. Esperar, comprometidos com o nosso crescimento. Tem pessoas que crescem e vão até o final e estão preparadas, porque crescem, estão preparadas para crescer, estão comprometidas com o seu processo de crescimento. E o noivo vem e elas celebram com o noivo. Mas há um grupo de virgens que não se prepara, que não tem óleo suficiente, que não se enche do Espírito para uma obediência. E quem não obedece não cresce e perde da comunhão com o noivo. É uma questão de tempo. Deus quer que nós sejamos primícias dele em crescimento. Andar em Cristo, estar assentada com Cristo nas regiões celestiais, andar em Cristo, cheia do Espírito. Por quê? Para ficar firmes. Se eu não ando em Cristo, não tenho consciência da minha identidade, o diabo vai usar isso para então trazer bagunça em minha vida e trazer conflitos e me derrubar e prejudicar o corpo de Cristo e me impedir de levar ao crescimento. E se eu não cresço, as pessoas ao meu redor não crescem, porque enquanto eu cresço, elas crescem. Quando meus irmãos crescem em maturidade, eu cresço também, porque edificação é mútua no corpo de Cristo. E a base do meu crescimento é me perceber assentada em Cristo Jesus em minha identidade. Agora eu posso andar conforme essa identidade. Posso andar e obedecer e dizer não ao pecado porque eu recebo poder. Porque estou cheia do Espírito e eu tenho frutos do Espírito em minha vida. Não como resultado do meu esforço, mas como resultado da minha entrega de ser cheia do Espírito, desse coração ensinável disposto a obedecer. E então eu posso ficar firmes. Só pode ficar firmes contra as astutas do diabo quem se percebe assentado em Cristo Jesus, nova identidade. E quem está com o coração firme, disposto a fechar brechas em sua vida, para que o diabo não possa entrar. Obediência a Deus. Nós precisamos resistir ao diabo, ao mundo, à carne. Precisamos ficar firme contra as ciladas do diabo, seja ciladas pelo mundo, seja ciladas dele, seja ciladas onde ele percebe brechas em nossa carne, em nossos comportamentos aprendidos. Precisamos aprender um processo de renovação da nossa mente. E Paulo vai continuar lhe dizendo que então que a sequência é assentar, é andar firmes, é andar e ficar firmes. Então, Deus tem um arqui-inimigo. E debaixo desse arqui-inimigo estão hostes, potestades, demônios, poderes deste mundo tenebroso. E Paulo diz que nós precisamos resistir contra essas forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. São os enganos do próprio Satanás que Jesus quer aqui dizer por meio de Paulo que nós devemos ficar firmes. Porque 2 tronos se encontram em guerra. Deus afirma o seu domínio aqui na terra.
E Satanás quer usurpar essa autoridade de Deus. Então Satanás, ele desfere muitos ataques diretos contra os filhos e filhas de Deus. E é claro que a gente não deve atribuir ao diabo aquilo que não é dele. Já brincamos muitas vezes dizendo que o diabo leva crédito de muita coisa que não é crédito dele. Aquilo que muitas vezes é crédito da nossa obediência. Quem semeia vento, colhe tempestade e não precisa culpar o diabo. Nós precisamos nos responsabilizar. Então, nós recebemos esses ataques em nossa vida do diabo e precisamos estar conscientes. Paulo diz que precisamos ficar firmes. Precisamos discernir quando são ataques do diabo, são consequências de circunstâncias ou são circunstâncias que Deus está criando. E Deus está trabalhando em nossa vida quando são circunstâncias de consequências em minha vida que eu preciso mudar. Nós temos nossa posição no Senhor Jesus lá no céu. Essa é a nossa posição. Nós estamos aprendendo a andar com Jesus perante o mundo, perante as pessoas, conforme a nossa nova identidade. Mas nós devemos ficar firmes diante do adversário de Deus, porque ele também é nosso adversário. A palavra de Deus diz que precisamos ficar firmes, nos revestir de toda a armadura de Deus, para ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No grego, estar firmes é um verbo que é acompanhado de uma preposição contra. Ficar firmes contra significa manter o território. Não é uma ação invasiva, não é uma ação de ataque, é uma ação defensiva. Existe uma verdade aqui que nós precisamos ter consciência. Deus não nos chama para invadir o território estrangeiro, Deus nos chama para ficar firmes, porque já foi conquistado esse território. E é isso que o diabo quer. Aquilo que foi conquistado na cruz já por Jesus. Jesus está dizendo que ele não quer que nós invadamos outros países ou marchemos contra. Ele está dizendo aqui que nós devemos permanecer firmes. Não precisamos lutar a fim de estabelecer um terreno nosso. Aqui as armas de Efésios são de defensiva, fora a espada que pode ser de ataque e defesa, mas elas são de defensiva. Nós não precisamos lutar para conquistar ou obter um território. Essa é a diferença entre a nossa guerra e a guerra que o Senhor Jesus promoveu. A guerra de Cristo foi ofensiva, ela não foi defensiva. A guerra de Cristo foi ofensiva. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque ele já venceu a guerra. Cristo lutou contra Satanás a fim de vencê-lo. E ele nos deu a vitória dele contra Satanás. Mediante a cruz, Jesus levou essa batalha lá no âmago, no centro do inferno, e levou cativo o cativeiro. Essa vitória já aconteceu. Hoje, o que nós precisamos? A guerra contra Satanás é mantermos apenas consolidando e mantendo a vitória que Cristo já conquistou. É a vitória dele que nós temos que manter. Ele já obteve por nós essa vitória. Ele já nos entregou essa vitória mediante a sua ressurreição. Deus já proclamou Jesus vitorioso. Jesus já venceu o reino das trevas. O território conquistado por Cristo, ele nos concedeu. Então não precisamos lutar para manter esse território. Não precisamos lutar, para conquistar esse território. Nós precisamos mantê-lo, expulsando todos os que desafiam e querem usurpar a autoridade de Deus. Por isso Jesus diz, toda autoridade me foi dada, vão e façam discípulos que mantêm seu território, porque eles vivem debaixo do poder e da autoridade da conquista da vitória de Jesus na cruz que já foi conquistada. Essa é a verdadeira autoridade. Não é isso que o diabo quer dizer. Ele não tem a autoridade que Deus tem, Todo-Poderoso. Ele não tem a autoridade que Jesus conquistou na cruz de nos resgatar das trevas e agora nós somos dele. Nós não precisamos. Nós temos o Senhor a quem temer e nos colocar debaixo do jugo dele, que é manso e suave, que é leve. Então nossa tarefa é manter a posição, nossa tarefa é não atacar.
Não se trata de fazer aumentar o território de Cristo, mas é permanecer no território de Cristo. Deus conquistou esse território mediante Jesus. O Senhor a seguir nos deu essa vitória para quê? Para que nós nos mantivéssemos firmes na vitória dele. Dentro do território de Cristo, a derrota do inimigo é um fato consumado, terminou, foi realizado, ele é derrotado. E a igreja foi colocada nesse território de Cristo para manter a esfera de Cristo, a esfera do domínio, do reino, do Kyrios, do Senhor. Porque é ali onde ele é o Senhor que se expressa essa vitória da cruz. A vitória da cruz é expressa toda vez que eu digo não ao pecado e declaro Jesus como Kyrios de minha vida. Que lindo! Satanás se empenha em contra-atacar a nós. E se esforça para nos colocar, nos tirar debaixo dessa esfera, dessa influência, desse senhorio, desse Kyrios que é Jesus. De nossa parte, o que nós precisamos? Não precisamos lutar para ocupar um terreno que já é nosso. Em Cristo, nós somos vencedores. Mais que vencedores, diz Romanos 8:37. Então é em Cristo que eu e você precisamos permanecer firmes. É em Cristo que eu e você precisamos permanecer firmes. Então agora, nós batalhamos não para obter a vitória. Não para obter a vitória. Lutamos porque já temos a vitória. Tomamos posse dela, vivendo a partir dela. Não lutamos objetivando conseguir uma vitória, porque em Cristo já ganhamos. Os vencedores são aqueles que descansam na vitória alcançada por eles, por Cristo Jesus na cruz. Se você quiser lutar a fim de obter a vitória, já vai estar derrotado antes de iniciar a luta. Então, o convite de Deus em Efésios é que nós cresçamos maturidade. Precisamos experimentar um processo de discipulado em nossa vida. Pessoas que plantam e regam em nossa vida, nos levando a viver esse processo intencional. Minha identidade em Cristo Jesus. Quem eu sou? O que aconteceu comigo quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador? Estar assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Segundo, eu preciso agora andar de forma digna dessa vocação, desse chamado de ser filha de Deus, conforme minha nova identidade. E terceiro, eu preciso permanecer firme em Cristo Jesus. Permanecer firme. Que Deus nos ajude nesse processo de caminharmos a maturidade, porque enquanto nós amadurecemos, enquanto filhas e filhas, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo amadurece. E é essa noiva que ele vem buscar. E minha pergunta é, o quanto você tem crescido em maturidade, crescido no relacionamento com Jesus? O quanto você tem crescido? Porque quando Jesus vier te buscar e vier buscar a mim, ele será um estranho para mim e para você? Eu só trabalho para ele ou eu tenho uma intimidade com ele? Eu amo ele, eu amo a vinda dele. Que Deus nos ajude nesse processo de crescimento e que possamos permanecer firmes, porque são dias maus. Que aproveitemos esse Kairos de Deus nesse tempo. Estamos finalizando 2020, queremos entrar 2021 com essa perspectiva de crescimento intencional e acelerado. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. Vamos começar a postar dicas de como você pode elaborar um plano para mudanças que permanecem em 2021. E queremos celebrar, a partir de diferentes posts e testemunhos, como temos crescido. Queremos convidar que você nos acompanhe e interaja conosco em nossas redes sociais. Café com Palavra, homens mentores, mulheres mentoras. Uma alegria caminhar com você.